desta pergunta. Qual é o sentido da vida? Então, as filosofias tentam responder isso. As religiões estão aí para dar essa resposta. A resposta da religião é sempre uma resposta de natureza absoluta. A resposta da ciência ela é relativa e da filosofia também. E da arte, a resposta da arte, da pintura, do cinema, da música, da poesia, de qualquer forma de arte, é uma resposta também de natureza absoluta. No sentido de que você não discute com uma música, a não ser que ela seja muito ruim, né? Aquilo que é muito ruim, a gente discute, julga e joga fora, né? Mas você não discute, por exemplo, com Mozart, você não discute com Picasso, com Van Gogh, você não discute com Carlos Drummond de Andrade, com Guimarães Rosa, com Cecília Meirelles, enquanto você está observando a obra dessas pessoas. Porque a obra, a poesia, a arte, a cultura, ela vem de um lugar em nós que não exige inteligência. Eu não preciso de inteligência para entender um poema. Eu preciso de uma outra coisa em mim que não é cerebral, não é intelectual, não é racional, mas é uma sensibilidade do coração, do afeto, do sentimento. Guimarães Rosa iria falar o seguinte: a arte nasce na terceira margem da alma. É um conto de Guimarães Rosa maravilhoso, uma obra-prima, que tem esse nome. Então a arte nasce no coração, no afeto, no sentimento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora do serviço pesado, arrumou pão e café e deixou um tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Nós estamos batendo palma para a poesia, né? Porque olha bem, uma atitude dessa não é um discurso, isso não é um discurso, é uma atitude, é uma imagem de uma mulher que falou: coitado do meu marido, até essa hora no serão, vou arrumar pão, café e deixar o tacho no fogo com água quente. O filho que vê uma atitude dessa, ele aprende muito mais sobre o amor, porque se eu ficar falando com ele sem parar, você deve respeitar seu pai. Seu pai está muito cansado, eu tenho que fazer. Não adianta, o discurso racional não toca o sentimento. Mas uma atitude afetuosa toca e é capaz de nos mudar, de fazer uma metanoia na nossa vida, uma conversão, uma volta. E a arte é isso. A arte é feita da matéria dos afetos, dos sentimentos. A arte é sentimento. Guimarães Rosa falava isso. Ele falou: não adianta, a arte não é escrever bonito. Não é escrever bonito que é a arte, não. A arte é a expressão do afeto, do sentimento. Então, se ela é expressão do afeto, do sentimento de quem compôs, ela tem a possibilidade de chegar na outra pessoa. Por isso que às vezes você lê um livro e você fala assim: mas esse livro foi escrito para mim. Eu sei o que é isso. Como é que ele adivinhou? Eu pensava isso muito quando eu era jovem. Eu lia, às vezes, um autor que eu gostava muito e falava, Guimarães Rosa, por exemplo. Eu pensava uma coisa bem escondidinha lá comigo e falava: isso ele não vai falar. Pois estava lá no livro, eu caía de susto. Por quê? Porque a obra
verdadeira, ela é universal. Ela é entendida por qualquer pessoa. Por isso que ela pode ser traduzida. O sentimento do chinês, do canadense, do americano, do mineiro, lá no fundo da sua roça, é o mesmo. Somos basicamente iguais. Enquanto gênero, enquanto espécie, somos indivíduos, né? Com as nossas diferenças. Mas se eu falo em amor, todo mundo entende. Se eu falo em ódio, todo mundo entende. Esperança, raiva, depressão, euforia, esperança, qualquer coisa assim, todo mundo sabe o que nós estamos falando. Porque isso constitui a matéria da nossa alma, da nossa experiência humana, da nossa busca de felicidade, da nossa busca de sentido. Por isso é que a arte nos consola. E por isso também que a obra é maior do que o autor. O autor tem que abaixar a cabeça diante da própria obra. Se ele acredita que está escrevendo alguma coisa que vai ter um alcance realmente humano. Porque senão eu vou começar a escrever coisinhas da minha vidinha. A minha vidinha não interessa para ninguém. Minhas pequenas dores pessoais. Interessa aquela dor pessoal que é uma dor de todo mundo. Uma alegria de todo mundo. Então, eu acredito que uma menina hoje fazendo uma entrevista perguntou o que tem que fazer para as pessoas, para os meninos lerem mais. Tem 100 anos que eu escuto essa pergunta. O que faz para as crianças lerem? Não faz nada, não tem que fazer nada. Né? Eu não sei, eu não descobri método algum. E eu acredito que livros como música, arte, pintura, isso deve ser oferecido. Acredito sim que a escola tem 90% de culpa nisso, pela forma com que ela cuida mal ou não cuida disso. O livro apresentado como matéria de vestibular é um horror, né? Você toma ódio. No meu tempo, por exemplo, a gente odiava Camões, porque o professor não conseguia nos mostrar a beleza do livro. Então, arte é beleza, arte é forma, arte é sentimento, é só isso. Se você oferece isso sem opressão, sem exigência, o que o autor quis dizer? Eu não sei, ele disse. Cada um acha o que quiser do livro. Pode odiar o livro, é perfeito isso. É humano também. Né? Então, eu acho que é um problema escolar, que não forma os futuros leitores, os futuros artistas. Porque a escola está em grande decadência, muito voltada para o consumo da informação, para fazer vestibular, para passar no concurso, para arrumar um emprego. Ela não tem aquele espírito. Está faltando nas nossas escolas, que tem essas reformas de gabinete, né? Está faltando exatamente o espírito da coisa, o espírito da educação. Estou educando pessoas, sensibilidades, almas, e não intelectos. O intelecto, eu vou na biblioteca, eu faço pesquisa, eu aprendo, mas educar a cidade, a educação da sensibilidade é o maior presente que você pode oferecer aos seus filhos. E nas escolas, imagina, né? A escola que tem um pequeno teatro, um coralzinho, não tem importância, as diretoras, professoras têm não tem que cumprir um programa, você vai perder tempo com isso. E não, isso é o tesouro, isso é a finura da coisa. Uma criança, por exemplo, que é capaz de fazer uma representação na escola, ser artista, né? Ela vai com redobrado gosto e vitalidade para a matemática, para as ciências, por causa da felicidade que isso provoca. Nós temos um medo de deixar as crianças felizes, nós temos muito medo de ficar felizes, né?
Nós fugimos no meio do filme quando ele está bom demais, porque eu vou ficar muito emocionada e ter o povo de que vou embora. Não, esse livro eu vou parar, não aguento. Quer dizer, é preciso uma humildade de espírito, desarmar-se de todo preconceito, de todo orgulho intelectual, para se entregar às emoções. Sem emoção não dá, né, gente? É a palavra mais gasta, mais surrada, né? Coca-Cola é emoção, imagina. Coca-Cola é emoção na Coca-Cola. Olha onde nós chegamos, né? O esvaziamento da linguagem. Às vezes tomar uma Coca-Cola me deixa emocionada. Né? É terrível uma coisa dessa. Se você andar com tal carro também, a sua experiência de felicidade vai ser as portas do paraíso. Não é verdade, não é verdade. A vida humana é muito complexa, há muito sofrimento na nossa experiência, mas também, paralelo a esse sofrimento, portas para a alegria se abrem, para as descobertas. É maravilhoso estar vivo. Melhor é ser. Ser é melhor que qualquer outra coisa. Seja do que jeito for, ser, existir. Nós não apenas somos, mas existimos. Né? Existimos, estamos fora. O nosso ser tem uma experiência fora de si mesmo. Então, a literatura não serve para nada, porque ela serve para isso tudo. Ela nos desperta, né? Brincadeiras de roda, história. Você imagina, por exemplo, crianças que a gente conta história para eles, às vezes você não pode mudar um pedacinho da história, né? Não, você está contando diferente, não é assim que aconteceu. História que ela já ouviu milhões de vezes. Mas por que a criança adora tanto? Estou falando criança, mas nós, né? Porque aquilo é alimento, é fábula, é alimento da alma. A hora que você acaba de arrumar a cozinha, botar a casa e olha e fala, ai, que delícia, eu vou ver a novela? A novela, mal e porcamente, às vezes, dá alguma coisinha disso. Elas estão de baixíssima qualidade, né? De baixíssima qualidade. Mas é a fábula. As pessoas que não têm livro, que não podem ir ao teatro, que não podem ir ao cinema, que não podem ver um quadro, escutar uma música melhor, ela vai na novela, por causa da fome de fábula, de história. A história, o que é a história? A fábula. É o alimento da imaginação, do espírito. A imaginação é uma das coisas mais maravilhosas que tem. E criança, você pode, com poucas palavras, você dá para ela o reino encantado. E é uma pobreza, uma crueldade a gente não oferecer isso para a criança, para o jovem e para nós mesmos. Para nós precisamos disso. Necessitamos dessa via de experiência estética, espiritual. Isso é espiritual, é religioso. É religioso. Você ler poesia, você escutar música, você calar-se, contemplar as coisas. E nós simplesmente está escoando de nós esse tempo, né? Nós temos deveres e obrigações. Deveres e obrigações. E o prazer fica esquecido. Isso é puro prazer, é a alegria do espírito, da alma. Então, esse pequeno discursozinho, só para introduzir a leitura de alguns poemas, e para me colocar com vocês um sarau, né, Tiago? Numa conversa. E tá bom assim? Então eu vou ler um pouquinho e depois a gente vai conversando durante a leitura. Tá joia?
Esse poema estava marcado, mas a Maristela pediu. Ela não pediu, eu fiz, ela pediu. Né? O poema se chama Alcateia, que é uma palavra que eu gosto muito, que eu aprendi na escola, né? Na escola primária. Alcateia é uma antiga, é um coletivo de louco, né? Então, o poema é assim. Você reza demais, Luzia. Que aborrecimento essa sua prece de fugir para o jardim com seu rosário. Quem me dera mesmo, dia e noite, rezar. Estou pouca de medo. É admirável que, com palpitações e boca seca, eu subo a escada para ver do muro quem fala tanto palavrão. Rezar demais é ter rezado nada. Invejo o bruto, o que enfia tudo no de todo mundo e nem tem medo de Deus. Quem me dera os lobos fossem fora de mim. Bastava um pau e eu os afugentaria. Mas seus fantasmas é que uivam, inalcançáveis. Só a oração os detém, a que ainda não sei como fazer. Um monte aqui, né? Não vai tudo não, viu, Maristela? Estou lendo Oráculos de Maio, estou lendo a oração do... Esse aqui se chama A Pintora. Hoje de tarde, pus uma cadeira no sol para chupar tangerinas e comecei a chorar. Até me lembrar de que podia falar sem mediação com o próprio Deus. Daquela coisa vermelho, sangue, roxo frio, cinza. Me agarrei aos seus pés. Vós sabeis, vós sabeis. Só vós. O bagaço da laranja e suas sementes me olhavam da casca em concha na mão seca. Não queria palavras para rezar. Bastava-me ser um quadro bem na frente de Deus para ele olhar.